peguei o cartão de crédito da fulana e fui ver que tinha prancha de surf, que tinha não sei o quê. Um dos caras, né, que fazia o swing, ela se apaixonou. No caso do homenagem ou do trisal, mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo isso, de uma das pessoas se apaixonar, porque é meio que você colocando o seu... Você confia tanto no relacionamento, você tá colocando ele à prova a todo momento, né? Mas eu acho o seguinte, sempre alguém vai ser machucado. Claro. Porque assim, eu acho que você solteiro, você solteira, faça o que quiser. Mas quando você assume um compromisso com alguém, e se você fez bem, você assumiu porque você quer, e porque você gosta, porque você planejou em construir alguma coisa com aquela pessoa. Então pra que vai casar? Se você quer fazer isso? Porque assim, eu acho que, por exemplo, em espanhol, zeloso é ciumento. Zeloso? É celoso. Mas aí você vê que é o que tem zelo. Não é esse ciúme de controle. Doentio, né? Não é o de controle, é de zelo. Eu tenho zelo por você. Então você imagina o seguinte, a mãe do teu filho, vocês têm uma coisa, aí vocês resolvem fazer uma homenagem. Cara, tem um arquétipo de família ali. Alguém em algum momento vai questionar. Eu tive um casal também há muito tempo, aqui em São Paulo, que o cara queria, porque queria sempre fazer homenagem. E aí a mulher resistiu muito tempo, eles tinham 2 filhos maravilhosos, pequenos na época. E aí o que aconteceu? Ela acabou cedendo. Porque ele, por favor, você não me ama, tá. Aí eles iam uma quinta todo mês, mês, no swing. Aí aquilo começou, ele queria toda semana, e ela falou, olha, a gente está se desconectando, eu quando chego em casa já não tenho aquela coisa de olhar para as crianças, não sei, tá me dando uma coisa esquisita. Ele, não, se acostuma, porque isso só reforça o nosso amor, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu foi que ela continuou indo com ele, ok. Chegou um dia que ele me liga, assim, do nada, desesperado, preciso falar com você urgente, apareceu lá no consultório. E aí ele falou assim, peguei o cartão de crédito da fulana e fui ver que tinha prancha de surf, que tinha não sei o quê, coisa que eu vi que não estava chegando em casa para as crianças. No cartão de crédito dele? Dela. Que era dele, né? Ah, entendi. Que era, como é que se diz? Em conjunto. E aí, um dos caras, né, que fazia o swing, era um personal, ela se apaixonou pelo personal e aí começou a comprar a prancha de surf, o jet ski, o não sei o quê, entendeu? E acabou com um casamento que era muito bacana, muito bacana. E eu te digo, nenhum dos dois são felizes hoje. Entendi. Nenhum dos dois. Então, isso que eu não entendo, né? Se eu queria ver se tinha casos longos de relacionamentos assim. Se isso se mantém, Deve existir, mas eu acho que talvez em outra forma social ou cultural. Entendeu? Vamos lá pra trás. Comunidade hippie. Eu acho que existia. Eu acho que existia, né? Ninguém de ninguém, todo mundo aqui. Dentro de um contexto cultural. Exato, né? Uma tribo, talvez. É isso que eu queria entender. Quando que existe essa associação de sexo, amor, família? Isso não é uma coisa natural que aconteceu desde o começo. Em algum momento, alguém falou, é o seguinte, essa é minha mulher, esse é meu homem... Porque eu acho que no começo era tudo meio bagunçado, né? Não, era tudo meio bagunçado, mas tinha uma coisa muito bacana, assim. Existia uma divisão de tarefas muito interessante. Homens e mulheres eram muito parceiros. Entendi. Essa coisa da mulher ficar tomando conta da vida local e os homens da prole, da própria pequena estruturação das microvilas. Sei. E os homens saírem à caça. Os homens iam à caça porque eles eram mais fortes. Não havia maior ou menor. Havia importância. Não existia isso. Existia uma coisa Era igual. Era igual. Era literalmente igual. Então, por exemplo, essa competitividade que hoje rola entre homem e mulher é uma grande besteira, porque o que trouxe a gente até aqui foi a parceria. E as pessoas entenderem seus papéis, que podem ser invertidos, podem ser iguais, podem ser diferentes. Né? Não tem tudo papel maior, é tudo combinado. Né? Exato. Agora, com certeza essa questão de família, isso se deu quando começou a questão os filhos terem uma coisa dos bens para dividir.
E também começa quando o homem começa a se fixar. Antes eram coletores. Claro. Antes da agricultura... Não tinha isso. Não. Aí começa a ter terrenos, deixa propriedades. Deixa de ser nômade, né? Passa a ter terreno, propriedade. Que vai ser passado para os filhos. Exatamente. Aí começa... se legaliza. Mas isso numa legalização. Entendi, mas já existia. De família. Mas assim, eu acho que a família, ela se constitui muito mais uma questão afetiva. Muito mais do que essa questão. Porque, por exemplo, quando você se apaixonou pela sua mulher, lembra uma coisa patológica, né? Como se fosse uma dependência, uma abstinência. Até dói, né? Sim, você quer ver, você fica ali, você manda um recado, você quer imediatamente ver se respondeu, você passa o dia inteiro esperando a hora de ver. Então, assim, é uma mudança muito grande. Tanto que a paixão, ela dura de 6 meses a no máximo 2 anos. Porque o cérebro fato, não aguenta. Eu imagino viver a vida inteira assim, Você fica o tempo todo hiperligado. O que está fazendo, o que não está fazendo, que horas me ligou, não me ligou ainda, isso significa o quê? Entendeu? Entendi. Então, assim, o cérebro não aguenta isso, você não consegue. Passado esse, em geral, dura 8 meses, 1 ano, tá? Mas tem gente que... mais. Passado isso, a coisa tende a acomodar e começa a ter uma coisa muito mais afetiva. Porque aí o contato físico, esse contato físico que você, de dar a mão, o cheiro, dormir de conchinha, dar bom dia, isso já libera um outro hormônio que não tem nada a ver com a paixão. Mas que dá bem-estar. Também, mas a paixão, ela é dopaminérgica. É de uma substância da dopamina, do prazer imediato. Essa coisa do contato, dessa coisa mais afetiva, é ocitocina. A ocitocina é como se fosse a cola do amor. É quando a paixão deixa de ser aquela necessidade, passa a ter admiração, você passa a olhar a pessoa com os olhos, tipo assim, cara... É com ela que eu quero viver o resto da minha vida. É essa parceira. Quando você fala uma coisa e não precisa nem falar, ela já sabe o que você quer dizer. Começa aquela sincronia de cérebro a cérebro. Exato. Aí é amor. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.